Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no livro do profeta Daniel. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, né, deste capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 23. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado: No ano 1 de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1 do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, com saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, e desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua vontade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome,
porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Um texto, conforme o pastor disse ao início, bastante extenso, mas uma mensagem bastante objetiva para o nosso coração nesta noite, tenha certeza. Esta mensagem, irmãos, me veio ao coração como inspiração por conta de um culto que nós participamos, eu, a pastora Sandra e alguns outros irmãos aqui da igreja, participamos hoje pela manhã, ali na Praça da Bíblia. Eu, inclusive, postei no grupo da igreja, convidando os irmãos que quisessem participar deste trabalho. É um trabalho que foi idealizado pela igreja, pela liderança da igreja evangélica na cidade de Botucatu, mas foi tudo muito em cima da hora, de maneira que nós não tivemos condições de fazermos uma divulgação da maneira como gostaríamos de ter feito, nem pude suspender o culto da manhã, porque os irmãos não estavam sabendo, mas foi um trabalho maravilhoso, que aconteceu hoje aqui na cidade de Botucatu, e que aconteceu certamente em muitas outras cidades da nossa nação. Hoje no Brasil, determinou-se a fazer movimentos pela nação brasileira, e a igreja de Botucatu decidiu, e eu acho que sabiamente, não fazer um movimento, mas fazer um culto de clamor pela nação. Amém, igreja? Um culto de clamor a Deus pela nação. E eu fui convidado para estar neste culto, e estivemos ali neste culto, e esta mensagem que eu quero compartilhar com você, me veio por inspiração, por conta deste culto, deste trabalho que nós participamos hoje. Vindo para a Bíblia Sagrada, capítulo 9 do livro de Daniel, nós observamos que o profeta Daniel, cativo na Babilônia, juntamente com todos os judeus que foram levados ali por Nabucodonosor, a palavra de Deus, no princípio da leitura, diz que Daniel entendeu, pela leitura dos livros, que o tempo do cativeiro para o povo judeu na Babilônia seria de 70 anos, conforme o Senhor havia predito pela boca do profeta Jeremias. E então, sabendo disto, tendo este entendimento, tendo este discernimento, Daniel começou a buscar a Deus, Daniel começou a clamar a Deus pela nação de Israel, ou mais propriamente por Judá, que estava cativo ali na Babilônia, entendendo que este tempo de 70 anos, agora já estava se cumprindo, já havia passado praticamente estes 70 anos, quando Daniel, lendo os livros, ele tem conhecimento deste fato. E eu comecei a refletir a respeito desse texto, e aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses últimos tempos, e certamente muitos dos irmãos vão se lembrar, eu fiquei pensando, se já era um propósito de Deus, se Deus já havia dito pela boca de Jeremias,
que o tempo do cativeiro de Judá na Babilônia seria de 70 anos, e estes 70 anos já estavam se cumprindo agora, não era de se imaginar simplesmente que Deus então deveria agir, deveria se mover, não é? E libertar o seu povo ali da Babilônia e levá-lo novamente para Judá, para Jerusalém, uma vez que esta era a vontade de Deus. E aí então, lembrando daquilo que Deus tem falado conosco, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo para nós, para a igreja, que nos diz, que aquilo que nós desatarmos na terra, será desatado no céu. Aquilo que nós amarrarmos na terra, aquilo que nós atarmos na terra, será amarrado no céu. O que significa dizer? Significa dizer que Deus, ele se move de acordo com o posicionamento do seu povo na terra. Amém, igreja? Deus se move de acordo com o posicionamento do seu povo na terra. Para que você possa entender, Deus não tem poder para agir na terra, independente da vontade do homem ou não. E aqui, quando nós falamos do homem, entenda como sendo o homem de Deus, a mulher de Deus. Deus tem compromisso com o seu povo, e o povo de Deus na terra hoje é a sua igreja. Então a pergunta é: Deus não pode se mover e Deus não pode fazer simplesmente de acordo com a sua vontade, independente do posicionamento da sua igreja na terra? Se nós formos entender o poder de Deus, nós temos que assentir, concordar que Deus pode fazer qualquer coisa, independente de qualquer um. Amém, igreja? Sim ou não? Mas Deus, nós sempre aprendemos e sempre ensinamos o seguinte, que Deus é Deus de princípios. E um dos princípios que nós encontramos dentro da palavra de Deus, através do salmista, é que os céus é do Senhor, e a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então todo o poder e todo o governo de Deus acontece de acordo com a vontade de Deus nos céus, porque do Senhor é os céus, mas a terra, o planeta onde nós habitamos, o Senhor deu ao homem para que o homem pudesse governar. Por isso é importante, por isso é necessário que o homem esteja alinhado com a vontade de Deus, para que Deus possa estabelecer a sua vontade na terra. Não fosse desta maneira, o Senhor Jesus não teria nos ensinado a orar como Ele ensinou. Quando seus discípulos o procuram e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor Jesus ensina então, traz então um modelo de oração, que nós costumamos chamar de a oração do Pai Nosso. Aquilo ali foi apenas um modelo de oração que o Senhor deu aos seus discípulos, mas estabelecendo ali princípios que já estão alinhados com a vontade de Deus. E um desses princípios ensinados pelo Senhor nesta oração é: Pai, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Ou seja, a partir do momento em que nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, nos posicionamos, nos alinhamos com a vontade de Deus e dizemos: Senhor, o Senhor pode fazer a tua vontade aqui na terra, nós estamos liberando a terra para que a tua vontade seja estabelecida. Então aquilo que Deus quer fazer, Ele pode fazer, porque a sua igreja, o seu povo, está em concordância com Ele. Amém, igreja? Então isso é muito importante para mim e para você, porque isso demanda de nós, povo de Deus, um alinhamento. E é uma das coisas que o Senhor tem falado conosco também nesses últimos tempos, que o trabalho da igreja neste tempo, e aqui eu falo de uma forma coletiva, o ministério da igreja neste tempo é orar a Deus
e pedir que o Senhor revele qual é a sua vontade, a vontade de Deus para a terra neste tempo, para que nós, a igreja, estejamos alinhados com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém, igreja? Nós temos que avançar, e sei que nós já temos avançado. Nós temos que avançar, queridos irmãos, na oração, além daquela oração onde nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Porque a maioria das orações que se faz é para que seja feita a nossa vontade. Mas nós precisamos avançar, e graças a Deus temos avançado. Nós temos que orar e dizer: Senhor, revela qual é a sua vontade. O que é que o Senhor deseja para a terra? O que é que o Senhor deseja para o seu povo neste tempo? Eu me lembro que, por ocasião do Congresso das Mulheres que aconteceu aqui nesta igreja, no final do mês que passou, no domingo, a pastora Daniela Vendramini, que pregou no Congresso das Mulheres, ela ficou e pregou para nós no nosso culto, no domingo de manhã, e terminado o culto de domingo de manhã, com a mensagem, com a pregação da pastora, eu subi até o gabinete, né, com ela, com o seu esposo, e ali estávamos conversando, e dentro da conversa que tomou aquele momento ali, estávamos falando exatamente alguma coisa sobre isto, não é? A igreja de hoje, como a igreja se comporta, não estamos falando da igreja no sentido da nossa igreja local, mas da igreja de uma forma geral. E a pastora Daniela me disse algo ali no gabinete que realmente me levou a pensar. E ela disse o seguinte: pastor João, Deus pode fazer grandes coisas. Estou usando aqui as palavras dela. Deus pode fazer grandes coisas se uma igreja se posicionar e se alinhar com a vontade dEle. E aí depois ela disse mais: Deus pode fazer grandes coisas se um homem abrir o seu coração e se alinhar com a vontade dEle. E isso me fez pensar, né? Que nós precisamos ser esta igreja, que nós precisamos ser esta pessoa, né? Não por exclusividade, porque Deus pode e Deus tem usado certamente outras igrejas e outros pastores e outras pessoas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Senhor, se o Senhor precisa de alguém neste tempo para se alinhar com a Tua vontade, para que a Tua vontade seja estabelecida, que o Senhor encontre-me a mim. Amém, irmãos? Oração de Isaías, né? Quando o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Em outras palavras, dentro do contexto desta mensagem, Deus estaria dizendo para Isaías: Isaías, quem é que eu encontro na terra segundo o meu coração, que possa entender o que eu quero fazer agora e se alinhe com a minha vontade? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Que esta igreja, que a nossa igreja, que você, meu querido irmão e irmã, que está aqui nesta noite, você que está conosco através desta live, né, que sejamos esta igreja que diz: Senhor, nós queremos alinhar a nossa vontade com a Tua vontade. Nós queremos alinhar, Senhor, o nosso querer com o Teu querer. Revela-nos, ó Deus, o que é que o Senhor deseja fazer na terra neste tempo, o que é que o Senhor deseja fazer em Botucatu neste tempo, e que o Senhor encontre em nós corações alinhados com a Tua vontade, e que se posicione dizendo: Senhor, faça a Tua vontade. Quando nós olhamos para o texto sagrado de Daniel capítulo 9, nós vamos ver que Deus encontrou Daniel, amado de Deus, conforme a própria Escritura registra, com um coração alinhado com a sua vontade, com a vontade de Deus. Daniel teve entendimento, Daniel teve discernimento, que era chegado o tempo de Deus tirar o seu povo do cativeiro. Conforme eu disse antes, Daniel poderia simplesmente ter dado graças a Deus: ó Deus, muito obrigado, porque os 70 anos já chegou, sei que o Senhor agora vai fazer a Tua vontade. Não.
Daniel foi buscar a Deus, Daniel foi clamar a Deus, Daniel foi confessar os seus pecados, os pecados da nação, os pecados dos seus antepassados a Deus, para que verdadeiramente Deus pudesse agir, para que Deus pudesse se mover. Amém, igreja? Embora Daniel fosse um homem de Deus, um coração alinhado com a vontade de Deus, Daniel muito provavelmente também tinha falhas, e eu posso inverter isto. Muito embora Daniel também tivesse falhas, mas Daniel também era um homem cujo coração estava voltado para Deus. E então ele pede por si mesmo perdão, e a palavra de Deus diz que ele clama ao Senhor com jejuns, com rogos, humilhação diante de Deus, se humilhando diante do Senhor. Senhor, eu busco a Ti, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados dos líderes da nossa nação, pelos pecados dos nossos pais. É interessante que no decorrer da leitura você vai se lembrar, Daniel, ele diz o seguinte: Senhor, eu estou clamando a Ti, estou buscando a Ti pela nação de Judá, para que o Senhor restaure outra vez a glória de Jerusalém, a Tua cidade que leva o Teu nome. E nós estamos clamando, Senhor, não fiados, não firmados na nossa justiça, mas nas Tuas misericórdias. Amém, igreja? Isso é maravilhoso, quando um povo reconhece: Senhor, nós somos o Teu povo, nós temos um coração alinhados com a Tua vontade, mas ainda assim, Senhor, reconhecemos que somos pecadores. Então, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor, que o Senhor perdoe os pecados da nossa nação, dos nossos líderes. Quando nós pensamos na pessoa de Daniel e outros que estavam ali na Babilônia, Daniel, no seu espírito, ele era um homem livre, ele era um homem de Deus. Daniel, na sua alma, ele era um homem livre, ele era um homem de Deus. Mas enquanto judeu, ele era cativo ali na Babilônia, e ele desejava esta liberdade ou esta libertação. Se nós formos pensar como igreja, que um dia já foi lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, como somos, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, nós podemos também afirmar que em nosso espírito nós somos livres. Amém, igreja? Nós já fomos libertos. Na nossa alma nós fomos libertas, mas enquanto brasileiros nós sofremos as consequências dos pecados da nossa nação, sim ou não? Os irmãos entendem o que o pastor está dizendo e concordam com isso? Como crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, como pessoas que esperam uma cidade melhor e maior, uma cidade santa para onde nós estamos caminhando, nós podemos dizer que somos livres, graças a Deus. Não é o pecado da nação, não é o pecado dos nossos antepassados, não é o pecado dos líderes da nossa nação que vai nos impedir de chegarmos na glória de Deus. Então, no nosso espírito, na nossa alma, nós somos uma nação livre. Mas enquanto cidadãos desta terra, eu e você sofremos as consequências dos pecados desta nação. Era exatamente isto que Daniel estava falando. Daniel era uma pessoa de Deus, cujo coração estava voltado para Deus, mas as consequências do cativeiro não afetou apenas os incrédulos, os rebeldes. A consequência do cativeiro afetou a todos. Quando nós pensamos, por exemplo, num problema na nossa nação, é claro que nós temos um Deus que cuida de nós, mas todos nós acabamos, de alguma forma, sofrendo as consequências. E é justamente pensando nisto, que a igreja do Senhor, no dia de hoje, se posicionou em muitas cidades, e aqui em Botucatu,
não foi diferente, pedindo ao Senhor um clamor pela nossa nação, né? Um clamor para que Deus possa voltar os seus olhos para o Brasil. Eu posso dizer, queridos irmãos, que ao longo desta minha caminhada ministerial, eu já ouvi muitas vezes, e creio que alguns outros dos irmãos aqui também já tiveram esta oportunidade de ouvir, eu já ouvi muitos profetas se levantarem na nossa nação e proclamarem bênçãos para o Brasil. Já há muito tempo, né, nós temos visto isso, nós temos ouvido isso. Eu já participei de muitos congressos, de muitas conferências, de muitos seminários, inclusive com homens e mulheres de outras nações, de outros países, participando daquela conferência, e no determinado momento se levantavam como boca de Deus, como profeta de Deus, para profetizar bênçãos para o Brasil, para profetizar bênçãos para esta nação. E eu tenho no meu coração, queridos irmãos, que este tempo é chegado, se a igreja souber se posicionar. Amém, irmãos? Não se posicionar politicamente, não é disso que nós estamos falando. Amém, igreja? Se posicionar no reino espiritual, se posicionar de forma espiritual, porque este é o compromisso da igreja, esta é a responsabilidade da igreja, né? A responsabilidade da igreja é mover o mundo espiritual, desatar na terra, para que aquilo que Deus quer fazer seja desatado e a bênção venha. Amém, irmãos? Então o Senhor, como deu discernimento para Daniel entender aquilo que o profeta Jeremias havia dito pela boca, né, do Senhor, ou sendo boca do Senhor, eu creio, irmãos, que muitos profetas foram usados como boca do Senhor, e que neste tempo, se a igreja se posicionar, verdadeiramente nós veremos a glória de Deus. Amém? Estamos aqui chegando ao final desta palavra. Nosso posicionamento hoje não deve ser diferente do posicionamento de Daniel. Entendemos que Deus tem bênçãos para serem derramadas sobre a nossa nação, e Ele espera que sua igreja se posicione e desate na terra o que Deus quer desatar no céu, e amarre na terra o que Ele deseja amarrar no céu. Devemos, como Daniel, fazer confissão pelos nossos pecados, pelos pecados dos líderes desta nação e pelos pecados dos nossos antepassados. Concluindo esta mensagem, eu quero ler com você um texto muito conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Vamos ler de novo este versículo, para ficar bem gravado. Veja bem como é que começa o versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus ou não? Se chama pelo nome de povo de Deus ou não? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, embora todos nós estejamos esperando uma pátria celestial, uma cidade celestial, eu pergunto para você, você quer o bem da cidade onde você mora ou não? Você quer o bem desta nação ou não? Então nós precisamos nos posicionar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome
Buscar a minha face. Volta para mim o verso 14, por gentileza. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É disso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos do mover de Deus, nós precisamos do agir de Deus. Nós precisamos desatar na terra aquilo que já está no coração de Deus. Eu creio que Deus quer abençoar a nossa nação, não é? E eu volto a insistir aqui, o nosso posicionamento não é político, nosso posicionamento é espiritual. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música à frente. Nós vamos fazer exatamente aquilo que o Senhor falou conosco. Hoje pela manhã lá na praça, né? Onde os pastores ali reunidos clamaram pela nação, onde as igrejas que estavam ali reunidas clamaram pela nossa nação. Eu senti o desejo no coração de fazer a mesma coisa nesta noite com os irmãos que estão aqui neste culto, né? De nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, né? Confessarmos os pecados dos nossos governos, dos nossos líderes, né? Tudo aquilo que os nossos antepassados já fizeram, toda a maldade, toda a crueldade, todo o pecado que contaminou a nossa terra. E falamos, como disse Daniel: Senhor, nós não estamos fiados na nossa justiça, nós não temos nada de nós mesmos para te oferecer, para que o Senhor possa agir com a tua graça sobre esta nação, mas nós estamos firmados na tua bondade, nós estamos firmados na tua misericórdia. Por quê, Senhor? Porque aqui tem um povo que te ama, aqui tem um povo cujo coração está alinhado com o teu querer e com a tua vontade, e enquanto o Senhor não vier buscar para a tua igreja, nós queremos, Senhor, que o teu melhor aconteça na terra, como já acontece no céu.